bem com vocês? Meu nome é Adriele, eu sou a escritora do Instagram Em Verdade. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, aproveite e já se inscreve no canal. Hoje eu vou falar sobre a lei da atração. Se eu acredito na lei da atração, como que funciona isso de lei da atração. E, gente, eu tô aqui gravando sobre um ângulo diferente, porque uma pessoa até comentou nos vídeos, falando que não tava dando certo da maneira que eu tava gravando, que eu tinha que ficar de frente pros vídeos, que a cadeira tava atrapalhando e tudo mais. Então eu tentei arrumar um banquinho aqui, tô ficando bem centralizada no vídeo e tô de frente pra câmera, né? Então acho que agora vai ficar melhor. Então vamos lá. Sobre a lei da atração, eu acredito ou não na lei da atração? Sim ou não? Acredito sim na lei da atração. Mas como que a lei da atração funciona? Então, a lei da atração, ela é uma espécie de fé, né? A lei da atração, na verdade, ela é você ter fé que as coisas podem acontecer sem você ter visto, né? Ali no mundo físico, real. Então, você pensa, imagina e você também tem que fazer algo, né? Para que isso venha acontecer, isso não vai acontecer do nada. Então, assim, dando um exemplo aqui, por exemplo, esse ano de 2023, eu falei assim, esse ano eu quero focar em academia, em dieta, esse ano eu quero ficar com o corpo tal e eu vou fazer de tudo para conseguir isso. Então, primeiro, essa ideia surgiu na minha mente, né? Eu idealizei isso na minha mente. Eu pensei nisso, eu tracei uma estratégia para isso acontecer, ou seja, dieta, academia, treino. Tracei tudo isso e eu comecei a executar todo esse plano de mudar o meu corpo, né? Mudar a minha alimentação e tudo mais. E deu certo, eu consegui. Mas não quer dizer que vai dar certo com tudo, né? Nesse caso aí deu certo por quê? Porque era uma coisa que dependia inteiramente de mim. Dependia de Driele. Então, para eu conseguir o que eu queria, reduzir o meu percentual de gordura, aumentar a massa magra, dependia de quem? Único e exclusivamente de mim. Era uma decisão minha. Nasceu na minha mente e depois eu parti para a execução. Mas tem coisas que não dependem exclusivamente da gente, né? Tem muitas coisas que a gente pode desejar que não vai depender só da gente. Igual tem pessoas que falam assim, eu queria ser milionária. Não que você não possa ser milionário, pode sim, mas para isso, né, você vai ter que traçar ali um plano estratégico para você se tornar milionário. E ainda assim não vai depender único e exclusivamente de você. Tem várias outras, né, circunstâncias, várias outras vertentes ali que podem influenciar na sua decisão. Tem pessoas que falam assim, esse ano eu quero arrumar um namorado, esse ano eu quero casar. E como que faz? Será que eu vou conseguir? Então, depende só de você? Isso? Não. Depende de você, mas depende de outra pessoa também. Então, assim, eu acho que quanto mais depende de outra pessoa, mais difícil se torna de concretizar. Não é que não possa acontecer, entendeu? Eu não acredito assim, não pode acontecer, né? Porque para Deus nada é impossível. Inclusive está escrito na Bíblia. Para Deus nada é impossível. Tem aquela frase também na Bíblia que o Senhor fala, se vocês possuíssem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você iria falar para essa montanha para ela se mover e ela moveria. Então, assim, a nossa fé, ela tem que ser muito grande para as coisas acontecerem. Se você não tiver fé, então você já perdeu, entendeu? Tem uma frase que diz assim, se você acha que você conseguiu, então você conseguiu. E se você acha que você não conseguiu, você também não conseguiu. É alguma coisa assim, se você acha que ganhou, você ganhou. Ou se você pensa que perdeu, você perdeu. Porque primeiro começa na nossa mente. Então, se a nossa mente tá o tempo todo falando que não vai dar certo, que não é isso, sabe? Só coisas negativas. Então, assim, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil você alcançar o que você tá querendo, porque a sua mente tá o tempo todo falando que é difícil, tá reclamando, tá achando ruim alguma coisa, né? E igual eu falei pra vocês, primeiro tudo vai começar na nossa mente, para depois partir pra execução. Então, assim, por exemplo, eu mesma sou advogada, mas eu me tornei advogada assim? Não. Primeiro, né, quando eu tava lá na escola, eu já tinha essa vontade de fazer direito, aí eu me matriculei numa faculdade de direito, comecei a faculdade, então assim, dia após dia, 10 períodos, passei pelas provas, depois fiz a prova da OAB, fui aprovada, aí sim me tornei advogada. Era uma coisa que dependia de quem? Dependia de mim
dependia de mim. E era uma coisa que bastava eu correr atrás, que começou na minha mente. Mas como eu falei pra vocês, apesar da gente querer e buscar e tudo, nem tudo depende de nós. Nem tudo depende de nós. Tem uma frase que diz assim: haja como se tudo dependesse de você, quando na verdade tudo depende de Deus. Então assim, nem tudo vai depender da gente. Pode ser até que você traça um plano todo estratégico pra sua vida. Então assim, eu quero que minha vida seja assim. E Deus vem e muda tudo. Fala assim, não é por aí. Não é por aí que eu quero que você vá. Não é isso que eu quero que você faça. Entendeu? Ou então pode acontecer de você traçar um plano e você tentar persistir naquele plano e tá dando errado, não tá dando certo. Mas você não desiste e você consegue. Também tem isso. Então assim, gente, eu não acho que a lei da atração é uma coisa estática, sabe? É uma situação ali, um fenômeno, se pode dizer assim, né? A fé, que vai depender. Com certeza, eu acho que o principal quando a gente quer alguma coisa é a gente acreditar naquilo, acreditar que é possível e traçar ali um plano estratégico para conseguir aquilo. Isso é o principal, né? Depois das nossas ações, claro, das nossas ações, porque se a gente não agir também, né? Não vai, né? As coisas acontecerem assim num passo de mágica, você tem que agir também. Mas acreditar é fundamental que a gente tenha fé. Inclusive na Bíblia também tem várias passagens que fala assim que as pessoas foram salvas, as pessoas foram curadas pela sua fé. E o Senhor diz para aquela mulher, a sua fé te curou, né? Vai e não peque mais. Então assim, você precisa primeiro acreditar. Se você acreditar, então tudo se torna mais fácil. Se você é uma pessoa descrente, que você não acredita em você mesmo, não acredita que você pode conseguir coisas grandes na sua vida, que você pode correr atrás e sim as coisas darem certo, então sinceramente é bem difícil que as coisas deem certo pra você, porque na sua mente você já não acredita. Entendeu? Mas tem muitas pessoas que usam a lei da atração de uma maneira muito sensacionalista. Isso. Usa de maneira muito sensacionalista, falando assim, se você quer ficar milionário, se você não quer não sei o quê. Não é que eu não acredite, assim, como eu falei pra vocês, para Deus nada é impossível. Então, assim, é possível. Né? Quem já leu aquele livro Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto, ele era um rapaz que morava na favela do Rio de Janeiro. E ele era bem pobre, e ele, tipo assim, com muito esforço, ele cresceu na vida. Hoje ele é um dos maiores milionários, empreendedores que tem no Brasil. E ele veio da favela do Rio de Janeiro. Os pais dele eram bem humildes. Ele, inclusive, ele abriu uma empresa, na época, no cheque especial. Então, assim, olha só as circunstâncias péssimas. Mas ele acreditava, e ele tinha muita fé que aquilo ia dar certo. Muita persistência também. E ele conseguiu de fato se tornar milionário. E não demorou muito assim pra ele se tornar milionário, sabe? A gente fala assim, demora anos e tal. Não. Eu sei que no primeiro ano ele já tinha aberto várias filiais da empresa dele e tudo mais. Várias unidades. E ele já tava assim, bem rico. E depois a empresa foi crescendo e tal. Enfim, quem quiser ler o livro, fica a dica aí. Pontos de Inflexão, de Flávio Augusto. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte. Acredito sim na lei da atração, mas não é só a lei da atração. Você tem que correr atrás, você tem que persistir, você tem que lutar, né? Você tem que batalhar pelos seus sonhos. E, como eu falei, as coisas também nem sempre dependem somente de nós. Então, assim, a gente pode muito querer uma coisa e isso depender de outra pessoa, entendeu? Então, é isso, a minha opinião sobre lei da atração. Mas eu acredito sim, inclusive, como eu falei, a lei da atração, ela é uma fé ali que você tem de coisas boas, entendeu? De que você quer alcançar coisas boas, que coisas boas vêm até a sua vida. Eu acredito nisso, sim, entendeu? Mas da maneira como eu falei pra vocês. Não assim, Ai, gente, vocês entenderam, né? Não assim, sensacionalizado. Enfim, não vou nem falar de novo porque eu vou errar o vídeo. Não sensacionalizando demais, entendeu agora? É isso. Enfim, pessoal, é sobre isso que eu... Romantizando demais, é isso. Romantizando. Essa palavra ficou bem melhor. É isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada
pela presença de todos vocês aqui no vídeo. Deixa o seu like se você gostou e se inscreve no canal.